Olá, caríssimos estudantes. Vamos aqui para a nossa roda de conversa. O material que a gente vai apresentar para vocês é para que vocês possam desenvolver a atividade curricular complementar do terceiro bimestre, onde a gente vai falar sobre história local, né? Nossa cidade completou no dia 8 de outubro 141 anos de emancipação política. Então, nessa roda de conversa, a gente vai estar falando justamente sobre memória histórica e vamos dar ênfase ao patrimônio material e imaterial e também a questão da preservação do patrimônio, né? Então, vocês podem ver aqui uma lâmina com algumas imagens, né, que representam o patrimônio histórico e cultural, material e imaterial de São João do Rio do Peixe. Então, inicialmente, eu gostaria de me apresentar, né? Sou o professor Edilson Tomás de Souza, especialista em língua, linguagem e ensino, sou licenciado em matemática e geografia, trabalho na rede pública, né, da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Também sou educador e coordenador da rede privada de São João do Rio do Peixe. Trabalho com a formação de professores de matemática do Sistema Municipal de Educação de São João do Rio do Peixe e também coordeno os projetos culturais, né, da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe. Aqui a gente vai colocar para vocês como é que nós vamos estar tratando, né, esse temário. A gente vai estar colocando aí a questão da memória histórica, né, e aí vamos relatar a sua importância, né, tanto para gerações atuais como para gerações futuras. Falaremos também de patrimônio, e aí a gente vai classificar esse patrimônio, né, imóvel, material e imaterial. Vamos entender, né, essas nomenclaturas e por que é importante, né, a gente ter esse estudo. Vamos falar muito da história local, e aí a gente vai dar ênfase a São João do Rio do Peixe, nossa terra, nossa história. E vamos também falar sobre a questão de preservar o patrimônio, né, a questão de você conhecer e cuidar desse patrimônio. Inicialmente, a gente vai tratar sobre a origem e fundação de São João do Rio do Peixe. Já que nós vamos falar sobre São João do Rio do Peixe, precisamos entender, né, qual a origem desse nome, São João do Rio do Peixe. Então, aqui a gente vai colocar para vocês que o nome, ele tem, se a gente for dividir esse nome, nós temos São João e Rio do Peixe. São João é decorrente do quê? Do nome da fazenda São João. Quando o nosso colonizador, considerado oficial, né, que descobriu, né, a nossa terra, ou seja, colonizou a nossa terra, que foi João Dantas Rotea, ele assentou uma fazenda, né, montou uma fazenda, e essa fazenda ele deu o nome de São João. Acredita-se em devoção, né, ao santo São João Batista, né, porque ele veio de Portugal, então ele tinha assim o catolicismo muito forte, né, o cristianismo muito forte. Então daí ele deu a denominação da fazenda de Fazenda São João. E Rio do Peixe, porque nossa cidade ela fica justamente à margem esquerda do Rio do Peixe, né? Então nós temos aí um primeiro ponto, a fazenda de gado e o Rio do Peixe, né? Aí o nosso município, gente, ele teve um nome também de Antenor Navarro. No ano de 1932, ele passou a se chamar Antenor Navarro, em função de que Antenor Navarro ele era um interventor e muito amigo de Natécio Maia, né? Ele era muito amigo de Natécio Maia, que era prefeito então, né, no ano de 1932. E ele, juntamente com o ministro José Américo de Almeida, sofrem um acidente aéreo, né, no litoral da Bahia. E aí o seu dileto amigo, Antenor Navarro, no sentido de prestar uma homenagem ao amigo, né, falecido, Natécio Maia acaba mudando o nome de São João do Rio do Peixe para Antenor Navarro, certo? Então nós passamos a nos chamar de navarrense, né? Aí isso perdurou durante algumas décadas, mas assim, a população, a própria igreja, ela assim, nunca foi a favor dessa mudança, né? Porque foi uma mudança sem consulta, né? A população não foi consultada e, de certa forma, você estava descaracterizando o nome, né? A origem do município. Então, quando foi no ano de 1988, com a reformulação da Constituição da Paraíba, aí nós tivemos o retorno ao nome de origem, né? Graças a uma propositura
né, do então deputado na época, José Aldemir Meirelles de Almeida. Então ele entra com um projeto de lei e é aprovado, né, mediante plebiscito e tudo, nós passamos a denominação original. E aqui, pessoal, a gente vai tratar com vocês alguns pontos interessantes que a gente precisa ter conhecimento para que a gente possa falar de patrimônio, né? Primeiro a gente vai falar o que é bem, né? O que a gente chama de bens. Então, nós chamamos de bens em tudo aquilo que é coisas ou objetos que tem uma utilidade, né? E vão servir para atender uma necessidade. Um carro é um bem, uma moto é um bem, o capital, o dinheiro é um bem, né? Então, os bens são isso, né? Coisas ou objetos que vão ter uma utilidade, vão servir para atender uma necessidade. Mas o que vem ser patrimônio? Aí a gente define um patrimônio como um bem ou um conjunto de bens, né? Com significado e importância para um grupo de pessoas, né? Aí agora vamos dividir o patrimônio. O patrimônio pode ser móvel e imóvel. Um bem, ele é móvel, gente, quando ele pode ser movido de um lugar para outro, sem que ele perca suas características originais, né? Por exemplo, um computador, você pode mover um computador de um lugar para outro. Uma mesa você pode mover de um lugar para outro. São bens móveis. Já uma casa, uma igreja, né? Você não tem condições de mover uma casa de um lugar para outro sem mudar a sua estrutura, né? Então a casa aí ela já passa a se chamar imóvel. É um bem imóvel. Uma igreja é um bem imóvel, né? E o que vem ser um patrimônio material e imaterial, né? O patrimônio nós já vimos que é um bem. Agora, esse bem, quando ele é composto de elementos concretos, né? Elementos que são palpáveis, que são tangíveis, né? Que você pode tocar. Então, esse patrimônio passa a se chamar material. Por exemplo, uma igreja. Uma igreja, ela é um patrimônio material. Já o patrimônio imaterial, pessoal, ele está relacionado àqueles elementos que são abstratos, né? Como, por exemplo, alguns hábitos, crenças, né? Rituais, né? Esses exemplos aí que eu estou citando são justamente, vão caracterizar o que a gente chama de patrimônio imaterial. Eu vou colocar aqui uma imagem, né, que vai passar aqui, né, rolando aqui como se fosse um filme, para que a gente possa identificar, né, o que é patrimônio, né? Olha, nós temos aí o Rio do Peixe, a primeira imagem é o Rio do Peixe, é um patrimônio natural, né, é um patrimônio material. Aí nós temos aí o Cruzeiro do Mari, também um patrimônio material. A igreja, né, a capela lá de Umari. Essa foto aí dos caretas já mostra um patrimônio imaterial, porque aí é uma festa, né? Os caboclos, né? Que é muito comum aqui na nossa região, eles representam justamente o patrimônio imaterial. Fazem parte da cultura, né? Da cultura na Semana Santa, que acontece muito esses rituais aí, né? Agora, pessoal, eu vou trazer aqui um livro de memória para vocês e apresenta aqui a frase que nós usamos para a Semana do Município. Na estrada das boiadas corre um rio de memórias e saudades dentro de mim. Então esse livro, ele traz assim, algumas imagens, né, muito lindas de São João do Rio do Peixe. Essa primeira imagem é a casa da Fazenda Velha, né? A casa da Fazenda São João, que a gente diz que é a casa que deu início, né, ao nosso processo de colonização. Aqui é a igreja matriz, uma foto original, a igreja antiga, né? Aqui nós já temos a Praça da Matriz, quando ela foi construída, né? A primeira, no caso, a original. Vocês podem ver aqui que, se comparar hoje, temos muitas mudanças, né? E aí, abrindo esse livro, a gente vai vendo aí as mudanças, as transformações, né? A Ponte dos Trem, aqui nós temos Jacob Guilherme Frantz, aqui o Teatro Amador Navarrense, que era um espetáculo, né, ao ar livre, que São João do Rio do Peixe se destacava muito na parte cultural, né? Temos aqui também, ó, o mercado público antigo, né? Hoje ele já está bem mais bonito, reformado. Aqui essa imagem abaixo do mercado nós temos a antiga Praça Padre Joaquim Cirilo de Sá, que é onde hoje está a agência do Banco do Brasil. Aqui nós temos a igreja, né? Novamente, cemitério. Aqui a construção de pilões, né? No início.
Aqui é o primeiro vaqueiro, né, de São João do Rio do Peixe, Pinto Nogueira. Aqui nós já temos imagens já mais modernas, né? O novo de São João do Rio do Peixe, ou seja, a nova São João, a gente pode assim dizer. E aqui, gente, a gente vai colocar para vocês como está composto o patrimônio, né? Bom, o patrimônio, gente, ele está alicerçado em 3 pilares. Nós temos a história, a identidade e a memória. Então, esses 3 elementos são os elementos que compõem o patrimônio de um município. Aqui vocês veem nessa imagem, eu acho muito interessante, né? A imagem é uma memória, né? De certa forma fotográfica. Nós temos aqui a nossa cantora Sara Lorena e seu irmão Silas. Ainda pequenininho, né? Já tinha uma vocação musical, aqui tocando flauta numa apresentação da escola, né? Então isso aqui é uma memória, né? É uma memória. E uma identidade também, porque vai mostrar justamente a cultura, né, musical que nós temos aqui na nossa cidade, né? E quando a gente vai falar de patrimônio histórico de São João, aí eu cito aqui o nosso querido Antônio Nogueira da Nóbrega. Antônio, ele disse assim: o patrimônio histórico de um município é tudo aquilo que lembra o seu passado, né? Por exemplo, casarões, capelas, igrejas, praças, tudo isso vai lembrar o nosso patrimônio. E aqui eu apresento para vocês algumas imagens do nosso centro histórico, né? Casarios, casas que foram construídas ainda pelos portugueses, né? No período de colonização, que guardam ainda seus elementos, né, marcantes. Pronto. Ó, vamos aqui, ó, mais casas, aqui é a casa do Padre Sá, Correios, a Capela de São Francisco. Aí, ó, outras casas com frontal, né, a parte de cima aqui muito detalhada. Isso caracteriza muito o estilo colonial, né? Pronto, aqui, ó, o primeiro núcleo educacional de São João, que é o cônego Manuel Giacomo, hoje é a professora Francinete Bernardo. Aqui já é a praça mais moderna, né? E aí vem a questão: por que, professor, é importante a gente preservar o patrimônio? Justamente para manter viva, gente, a memória coletiva e afetiva da nossa localidade. Para que isso possa ficar para gerações futuras, né? Para que eles tenham conhecimento da nossa história, da nossa cidade, né? E também dos nossos antepassados. Então é dever nosso, de cidadão, valorizar e proteger o nosso patrimônio. Não é só dever das escolas, por exemplo, trabalhar essa questão do patrimônio. O patrimônio é uma questão de cidadania, né? Nós temos que nos conscientizar que o nosso patrimônio, a preservação dele, depende de nós, de todos nós, de toda a sociedade, né? Porque tudo faz parte da cultura, gente. Então os bens, eles são fontes, são testemunhos e são memórias de uma história, né, que precisa ser perpetuada, uma história que precisa ser contada e recontada para os nossos netos, para os nossos bisnetos, ok? E aqui a gente vai chegando ao nosso final do nosso conteúdo. Professor, como é que a gente faz para preservar um patrimônio? Como é que eu preservo a minha história, a história da minha cidade? Então, 3 formas são importantes, gente, quando a gente fala de preservar o patrimônio. Primeiro, você precisa conhecer a sua história. E aí, Santo Agostinho já dizia: a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, nós precisamos conhecer nossa história, para que a gente possa valorizar, para que a gente possa preservar. Segundo ponto, nós precisamos nos identificar com essa história. E em terceiro, a conscientização. Se a gente não tiver consciência de que esse patrimônio precisa ser preservado, isso não vai acontecer. Então são essas as 3 formas que nós precisamos, de certa forma, para manter vivo, né, manter preservado o nosso patrimônio.